Lindeusas, bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. E hoje eu trouxe uma entrevista sensacional. Deixa eu já explicar que esse vídeo que vocês vão assistir, ele foi uma entrevista feita ao longo do nosso evento, o Encontro de Almas e Negócios. Então nós temos um evento, e eu tô falando nós, porque os eventos eu faço em parceria com a Nathalie Mello, nós somos sócios de eventos, então nós juntas fazemos o Encontro de Almas e Negócios, e esse encontro tem vários formatos. Esse evento que vocês vão ver aí é o nosso evento maior, vamos dizer assim. Então ele é como se fosse um podcast ao vivo, então tem várias entrevistas com empresárias inspiradoras, depois a aula a Nath dá uma aula de cocriação, de como você cocriar o resultado pro seu negócio que você deseja. Depois tem a parte de network, é uma troca super rica, roda de conversa, cara, é muito gostoso. E a gente também tem um outro formato do Encontro de Almas e Negócios, que é uma mentoria. Então é um formato mais intimista, é uma cara mais de aula e de prática, sabe? Então é um dia mais intenso, quantidade menor de pessoas, a gente pega o conhecimento da Nath, ela dá conhecimento super aprofundado sobre o nosso tipo energético, como é a nossa forma única de empreender e, assim, muito exercício prático. Então, claro que no caso da mentoria a gente não tem filmagem disso, né? Porque até pra respeitar a individualidade de cada um, porque a gente acaba trazendo muitos assuntos profundos ao longo da mentoria. Mas os eventos que são o Encontro de Almas e Negócios, o evento, né, que é o grandão, que tem as entrevistas, a gente gosta de filmar as entrevistas para poder disponibilizar para vocês, porque são conhecimentos muito ricos, e que eu quero deixar eternizado aqui no canal. Então, a entrevista de hoje é com a Luana Passi, do Instituto Mudita, e é uma das entrevistas, gente, que eu falo assim, cara, como a vida dá voltas. Por quê, gente? Como que eu conheci a Luana? Aliás, vou apresentar a Luana e depois eu explico como a gente se conheceu. Quem que é a Luana? Gente, a Luana, ela é empreendedora há mais de 25 anos, então pensa uma mulher que tem experiência para passar pra gente. Ela é completamente apaixonada por conhecimento, por educação, e ela é fundadora do Instituto Mudita. Ela vem de gerações e gerações de empreendedora, mas o negócio dela mesmo é o Instituto Mudita, que ela desenvolveu, ela criou do zero. E o Instituto Mudita, ele é principalmente focado em cultura organizacional. Então ele fala de propósito e visão de futuro, ele fala de liderança humanizada e estratégica, ele fala de desenvolvimento humano e organizacional, ele fala de gestão e performance. Então, em resumo, é um negócio muito voltado para pessoas, para as pessoas que compõem um negócio. E a Lu, ela acredita muito que o ser humano ele tem um potencial de transformação gigantesco dentro das empresas. E ela fala com tanta propriedade, com tanto carinho disso, o conteúdo dela é absurdamente rico. E como que eu tive contato com esse conteúdo dela? Então, gente, eu trabalhei com a Luana. Eu trabalhei no marketing do Instituto Mudita, porque eu sou formada em comunicação pela Unicamp, e eu trabalhei tanto CLT, né, tipo, em coisas assim de comunicação, quanto eu trabalhei de forma autônoma. E um dos trabalhos autônomos que eu fiz foi no marketing do Instituto Mudita. Então, a gente até fala ao longo da entrevista que eu participei do blog, das redes sociais e tudo mais. E o interessante de quando você faz parte do time ali de criação de conteúdo de uma empresa é que você tem que entender muito bem do que ele fala, porque senão, como que você vai reduzir isso num carrossel, um conteúdo que é super complexo? Você tem que entender. Então, muitas vezes eu mandava áudio pra Luana, tipo, ó, Lu, a gente vai fazer um post disso. Me dá um resumo, assim, por áudio do que você quer transmitir e eu transformo nisso num post. Então, eu tive inúmeras vezes contato com a Lu de ir entendendo o que ela trabalha, qual que é o nível de profundidade que vai o conhecimento dela, e é muito rico. O tanto de coisa que essa mulher sabe é muito rico. E ela fala muito com empresas muito grandes, né? Então, ela faz treinamentos para empresas de médio, grande porte, e eu acho também importante, a minha alegria em trazer essa entrevista pro podcast CEO Intuitivo é que aqui a gente tem muitas pequenas empresas, e eu acho muito importante esse assunto ser falado desde o início. Porque a gente também vai entrar nisso na entrevista, vocês vão ver, mas assim, geralmente a pessoa começa a pensar em cultura organizacional muito lá na frente. Só que, na verdade, cara, se a gente começasse a pensar disso desde o começo, tudo estaria muito mais alinhado, certo? Sabe? E se você chegou nesse vídeo e ainda não é inscrita, inscreva-se. Se você estiver assistindo pelo YouTube, inscreva-se aqui no canal. Se você tá vendo pelo
Spotify, siga aqui também o programa, nós estamos disponíveis nas 2 plataformas e eu trago essa visão sobre empreendedorismo de uma forma bem aprofundada em autoconhecimento, bem integrativa, sabe? Então a gente traz bastante esses assuntos de autoconhecimento, as ferramentas, a parte energética, a parte de cocriação, a parte de conexão com a sua essência, com a sua alma, com a sua intuição, com a sua sabedoria interior. Então se você gosta desse tipo de assunto, já segue pra ficar pertinho da gente. Nós temos tanto o quadro de episódio solo, né, que é eu e você aqui, eu chamo o quadro Chá Comigo, que eu tomo um chazinho e converso com vocês, e tem esse quadro, que é o de hoje, que é o Hora da Prosa, que são as entrevistas. Então, tenho certeza que você vai gostar dos dois, vem aqui pertinho pra ficar perto dessa egrégora maravilhosa, que é o podcast CEO Intuitiva. Então agora, sem mais delongas, com vocês, Luana Passi. Com vocês, Luana Passi! Hello! Gente, como que conheci Luana? Antes de eu me tornar empreendedora, na verdade, eu já estava com a minha marca em paralelo, eu fazia uns trabalhos de marketing. E eu trabalhei para a Lu, no instituto dela. Então, eu era a pessoa do marketing, criando os posts. Me ajudou muito. E a gente sempre se deu muito bem. E o que é legal da parte de marketing? Quando você trabalha fazendo marketing, qualquer pessoa, você aprende muito, porque você tem que criar os posts, você tem que entender do negócio dela. E aí eu falava, cara, sensacional isso, a gente tem que falar disso para mais pessoas. Essa parte de cultura organizacional eu acho muito... A gente vai ter uma pergunta disso mais pra frente, mas eu acho que a gente tem um pouco de dúvida de quando que eu começo a pensar nisso, né? Quando eu sou pequenininha, quando o negócio cresce, então a gente vai passar por esse tema. Mas, Lu, eu gosto de começar um pouco antes, trazendo a história pessoal pra gente entender quem que é a Luana por trás do Instituto Mudita. Eu sinto que quando eu comecei a empreender, uma das dificuldades pra mim é que eu não tinha muita referência de quem empreendia. Tipo, eu não tinha um familiar que empreendia, ou uma amiga próxima, né? E a sua trajetória é tipo o oposto, né? Porque você vem de gerações de empreendedoras, né? Então, conta pra gente como que esses períodos formativos mesmo, né? De infância e adolescência, como que foi ter essas referências de empreendedora nessa etapa? Eu acho que o primeiro ponto é assim, é exatamente isso. Eu não escolhi ser empreendedor, né? Ser empreendedora aconteceu na minha vida, né? Eu falo que foi algo que foi bem natural. Tão natural que nem foi algo que eu pensei dentro da minha história que fosse, um dia eu vou ser empreendedora. Não, nem acontecia isso. E foi mais por uma história de família, que meu pai já tinha negócios. Na verdade, eu sou já a 4ª geração ou a 5ª geração de mulheres empreendedoras da minha família. Então, sempre teve empreendedoras, né, dentro disso. Claro que nas gerações passadas, com negócios bem mais simples, né? Uhum. Trabalhando muito mais com a parte de fazer massas, fabricação de roupas, assim, já teve de tudo. Na nossa família já teve de tudo. Mas o negócio dos meus pais anteriores foi o primeiro negócio que eu empreendi. E foi por uma necessidade de saúde que eu fui empreender. E primeiro eu fui para o mercado, eu não fui trabalhar com os meus pais. Então eles não foram incentivadores do tipo, vem trabalhar aqui dentro. Você... Tá. Não, vai trabalhar para o mercado. Tudo. Então eu nunca fui com aquela cabeça assim, não, eu vou trabalhar, eu vou ser empreendedora. Não teve essa cobrança, sabe, dentro da minha família. Mas foi algo muito natural. E só que eu acho que era um natural que ia acontecer de qualquer jeito, sabe? Porque também meus pais nunca incentivaram que eu fosse trabalhar numa grande empresa, que eu tivesse uma carreira corporativa, que eu fosse CLT. Também é algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, eu acho que foi histórias que nem sempre acontecem com todo mundo, né? Então, quando você vai olhar aqueles testes, né, que muitas vezes tem, como que você começou a sua trajetória empreendedora, eu sou daquele empreendedor que é o empreendedor por herança, né? Não tem jeito, né? Porque tem, né? Tem aquele empreendedor, qual é o seu formato de empreendedorismo? Meu é por herança mesmo, é sucessora mesmo, não tem. Eu fui sucessora, depois eu montei meu próprio negócio, mas o meu primeiro negócio eu fui sucessora dentro da empresa do meu pai. Que legal. E como que foi essa trajetória até... Porque hoje você tem o Instituto Mudita, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Como que foi a trajetória até você entender, não, esse... é o meu negócio, eu vou servir o mundo dentro desse contexto. Eu acho que a primeira coisa para contar, assim, que enquanto eu trabalhei na empresa do meu pai, que eu fiquei lá 17 anos na empresa dele, e então foi fundamental para toda a experiência que eu tenho hoje para fazer o que eu faço. Porque lá eu vivi todas as etapas que um negócio
passa, né? Então, a necessidade de profissionalizar, a necessidade de construir cultura, de construir liderança, de você começar num negócio muito pequeno, que não tem estrutura para nada, e chegar num momento onde você precisa construir toda a estrutura de um negócio, formar equipe, saber demitir, saber contratar, fazer tudo isso. E fechar, porque a gente também passou pelo processo de como é fechar um negócio de 35 anos, né? Como é passar por um processo primeiro, de relação familiar, de você fazer a sucessão, trabalhar em família. Então, hoje eu falo, né? Eu vi ali constelação familiar, tudo isso fez parte da minha vida, porque eu precisei de muitas constelações para construir muitas relações familiares destruídas ao longo do processo. Juntou negócio no meio. Nossa, família já é complexa. Não, já juntou... é complexa, ainda com por isso que hoje, dentro um dos pontos que a gente trabalha muito dentro do Instituto Mudita são as relações familiares, né? O Instituto ele é muito especializado nas relações familiares dentro das organizações. Então, a gente trabalha a cultura olhando para as relações familiares. A gente tem muito cliente com empresas familiares. Então, exatamente por toda essa experiência, né? Eu falo que eu vivi a dor prática de saber o que é isso. Hoje eu tenho ótimas relações com os meus pais e com a família como um todo, mas foram essenciais construírem essas relações de novo por causa disso. E também fechar uma empresa tem muitas questões energéticas dentro disso, né? E a gente fecha uma empresa em 2015 de 35 anos, eu grávida da segunda filha de quase 8 meses, né? Para nascer, assim, tipo, ela estava para nascer. Ela nasce em dezembro e a gente fecha em setembro. Então foi muito marcante. Se encerrando para outro. E o Instituto Mudita nasce em janeiro. Então, para você ver como que foi esse final de ano, né? Então, em setembro fecho, em dezembro ela nasce, em janeiro o Instituto Mudita nasce. E minha vida é muito assim, né? Você pariu uma criança e um negócio um seguida do outro. Eu brinco com a minha filha que eu falo assim, você nasceu... O Instituto nasceu junto com você. Parei 2 filhos e eu falo sempre isso para ela. Quando eu quero saber quanto tempo tem, eu calculo mais ou menos ali, né? Então, é isso. Porque eu acho que empreender é isso, é viver tudo muito junto. A gente acaba vivendo tudo muito junto. O negócio, a família, principalmente se a empresa é familiar, então é tudo muito junto. Mas foram processos muito significativos. Então, você pegar um negócio que ele é familiar, mas que você tem a família com uma saúde debilitada e que você precisa ajudar. E aí depois você ajuda a crescer, aí você tem os conflitos, família, né? Pai, mãe, e você nova querendo fazer tudo e o pai e mãe querendo processos antigos. Então você tem o choque familiar, gerações hoje falam muito disso, né? Mas os choques não são só por causa de idade, né? São por causa de quem estava antes, honrar quem veio antes, quem está chegando depois. Então tem tudo isso. Depois você profissionaliza, você traz a cultura, você faz o processo dos pais ir saindo porque é natural, porque eles vão se aposentando, então você faz a sucessão. E depois você também fecha o negócio, que é o processo da vida, né? O nascer, deve ter sido difícil, crescer e tudo mais. Mas eu acho que a empresa, a gente fala muito isso no Instituto, a empresa é um organismo vivo, né, independente. A diferença, ele é muito similar ao ser humano. A diferença da empresa é que ela pode viver mais de uma geração, né? A gente vive uma, ela vive mais de uma geração. A gente até vive outras, mas com outras encarnações. Mas a empresa, ela vive uma. Então, dentro desse contexto, a empresa vive mais de uma. Então, a gente consegue consolidar uma organização para ela viver as outras... Para ela ter longevidade. Mas ela precisa estar muito bem estruturada para isso. Então, eu acho que meus aprendizados vêm muito daí. Eu não sei se eu fugi da sua pergunta. Não, porque nem às vezes eu vou. Desculpa que às vezes eu tenho que olhar aqui, porque eu tenho que lembrar o que eu vou te perguntar. Mas eu posso ter fugido da pergunta inicial. Não fugiu nem um pouco. Porque eu tinha perguntado como você chegou na trajetória do Instituto. E aí você estava contando que teve que passar por tudo isso. E aí, como eu cheguei no Instituto. Então, vou fazer o gancho, né? Primeiramente, porque dentro desse processo na empresa do meu pai... Então, paralelo à empresa dele, eu tinha outros negócios, né? Eu me enfiava em outras coisas. Então, eu tive outras empresas, além de empreender dentro da própria empresa dele. E dentro da empresa dele, a gente profissionalizou e a gente contratou uma empresa de consultoria para nos apoiar no processo de profissionalização. E foi ali que eu comecei a descobrir que existia um universo que eu gostava muito, que era o universo de estruturar um negócio, entender como funcionava essa questão negócio, empresa. Não só que eu sempre fui uma viciada por desenvolvimento humano. Então, paralelo a trabalhar na empresa do meu pai, montar esses negócios, eu participava de tudo que é treinamento você pode imaginar na sua vida, eu fazia.
Então, treinamento de vendas, treinamento de desenvolvimento humano, treinamento de coach, eu fazia porque eu gostava, não é porque eu precisava do trabalho, eu fazia porque eu amava. Então, eu fazia todas essas coisas que eu adorava estar em treinamento. Estar em treinamento primeiro era gostoso. Então, ainda mais se fosse imersão. Eu ia. E aí eu aplicava na empresa, porque como a empresa era minha, eu podia aplicar, então eu testava tudo. Eu aprendi, tanto que eles ficavam loucos, né? Porque lá vem a Luana com mais uma invenção, lá vem a Luana com mais uma invenção. E aí eu aplicava, então era bom porque eu conseguia aprender mesmo, porque eu via ali e já testava, eu via e testava. E aí, quando a consultoria foi, eu falei para a consultoria, eu vou contratar você, mas eu quero que você faça tudo através de mim. Eu não quero que você aplique direto. Eu vou ser o seu canal. Porque eu queria aprender. Você queria aprender. Tudo. Tanto que um dos meus valores é aprendizado contínuo, né? E é do Instituto Mudita, aprender é essencial. E foi ali que eu me identifiquei. Eu falei, eu gosto muito disso, isso daqui. E aí a consultoria falou para mim, você leva muito jeito para isso. Só que a consultoria, ela estava fazendo a parte mais de processos, desenho de processos, e mais a parte de fortalecimento de liderança. Não era cultura. Só que, ao mesmo tempo que essa formação, eu estava fazendo a formação de gestão de mudança que trabalha a cultura. E foi ali que eu falei, isso daqui, como eu já trabalhava desenvolvimento humano há muito tempo, então autoconhecimento sempre fez parte da minha vida, e depois eu conto o porquê, que tem a ver com a minha avó, que tem a ver com o que ela falou, radiestesia, tudo. Então, eu falei assim, isso daqui é muito interessante. E aí, quando a gente vai para esses finalmente de pensar em finalizar a empresa, de fato, que demorou 5 anos para a gente pensar em fechar a empresa, né? Para a gente ver que fechar uma empresa não é um processo fácil. De quando vocês pensaram até a hora que vocês fecharam, levou 5 anos. Porque entre você começar a pensar que aquilo não faz mais sentido e você, de fato, tomar a atitude de fechar, é um processo muito longo. Porque envolve relações, envolve sócios querendo coisas diferentes, envolve questões familiares, a empresa era saudável, a empresa financeiramente era muito promissora, a empresa tinha 35 anos no mercado, tinha tradição, tinha nome, era respeitada. Faliu, né? Tipo... Não, era porque a gente não queria mais. Entendi. Não fazia mais sentido para os nossos valores, não fazia mais sentido com o que a gente gostava de fazer. Os meus pais que construíram ela, a conexão emocional era dos meus pais, não era minha, entende? O que eu queria fazer era outra coisa. E aí a gente fechou, a hora que a gente tomou essa decisão de fato e fez o fechamento, e dali já nasceu o Instituto Mudita. Você já sabia que você ia entrar nesse... Ele não era o que ele é hoje. Eu acho que isso é importante a gente construir também, porque as pessoas falam, é lindo. Não é lindo, não é a trajetória, não é perfeitinha. Não é uma linha reta. Não existe linha reta. O que existia uma ideia de que o que eu amo fazer é trabalhar para o empreendedor. Então, eu sabia que meu público era o empreendedor. Eu sabia que eu queria diminuir a solidão do empreendedor. Esse era o meu propósito como ser humano, como indivíduo. Não sabia como eu ia fazer isso, não tinha a menor ideia. Mas eu sabia que eu conhecia a realidade dele. Justo. E eu falei assim, é por aí. Então, eu falei, eu vou precisar ouvi-lo. Quando eu ouvir ele, eu vou começar a entender como eu faço para isso acontecer. Foi basicamente isso. E aí a gente começa a fazer. Então, o Instituto Mudita, ele nasce a partir dessa vontade. Então, a gente já emenda falando o que é o Instituto Mudita e o que tipo de ele trabalho hoje, você... né? Quais serviços você oferece? O que o Instituto Mudita é hoje, né? Então, acho que assim, o Instituto, esse ano está completando 10 anos. Ai, que legal! Parabéns! Passou... Parece que foi ontem, ao mesmo tempo parece que faz um século, né? Eu entendo a sensação. Porque tem uma sensação de que, nossa, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo, quando você pensa em tudo que você já passou, foi um século. Foi um século árduo, de muitos desafios, altos e baixos. Mas eu gosto de lembrar sempre que, assim, o que fez eu superar todos os momentos altos e baixos foi o propósito, né? E é o que a gente trabalha no Instituto, foi o propósito. Porque empreender é muito desafiante, empreender o seu negócio é muito desafiante. Então, enquanto eu estava empreendendo, o que era dos meus pais era uma realidade. Por mais que eu era dona, por mais que eu que, tipo, depois que meus pais saíram, eu que segurava a onda, tudo, junto com o meu outro sócio. Mas você empreender do zero mesmo é muito diferente de você pegar um negócio que já está no mercado, já tem um nome, já está acontecendo. Não, é do zero, né? Você não é ninguém. E entrar no mercado de consultoria é mais desafiante ainda, porque o mercado de consultoria é credibilidade. Então, como você ganha credibilidade, autoridade numa coisa que você não tinha nada, né? Verdade. Então, é um passo de cada vez. Só que aí
foi uma coisa que me trouxe um dos grandes aprendizados. É que a gente acha que a gente não tem a credibilidade, a bagagem e tudo mais. Porque a gente pensa que a gente está começando do zero. E sim, eu estava começando do zero no Instituto Mudita, mas eu não estava começando do zero no empreender, eu não estava começando do zero na minha credibilidade com as pessoas que eu conhecia, eu não estava começando do zero a fazer as relações que eu tinha. Nos conhecimentos. Os conhecimentos que eu tinha. Então, eu comecei a perceber que a hora que eu ia falar com o empreendedor, por exemplo, clientes que eram da empresa antiga começaram a saber o que eu fazia, porque primeiro eu me coloquei no mundo. E como eu ia me colocar no mundo, né? Eu lembro do primeiro site que eu fiz, você entrava, você não entendia nada. Porque não falava o que fazia. Tipo, o que você faz? Porque eu não sabia o que eu fazia. Eu só falava do que eu acreditava, de qual era o meu propósito, né? O que eu queria mudar. Porque eu falava, é o que eu posso falar, eu não sei ainda o que eu faço. Só que aí as pessoas começaram a me procurar do tipo, isso é interessante. E aí eu lembro, eu tenho um empreendedor que eu gosto muito até hoje, ele é meu cliente, e ele era cliente da minha outra empresa. Então ele veio pela credibilidade que ele tinha comigo na outra empresa. Perfeito. E aí ele pegou e ele falou assim, ele me chamou que ele queria fazer um processo de sucessão. E aí ele falou, não, Ana, eu quero porque você é sucessora, você já sabe como que é o processo, o desafio que você vive na sua empresa e tal. Então, ó, eu quero fazer isso, eu quero fazer... E eu só ouvindo. Quero fazer isso e tal. Parte do que ele estava querendo fazer, eu sabia, eu já conhecia, porque eu já tinha estudado, eu já sabia o que é. Aí ele virou para mim e falou assim, não, tudo bem, a gente vai fazer isso, isso, isso. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você vai trabalhar o meu propósito também como empreendedor, não vai? Aí eu olhei pra ele e falei, claro que eu vou. É daí que eu começo sempre que eu faço Claro que eu vou. Aquela interrogação gigante na minha mente, né? E eu, claro, porque eu fui muito focada no negócio. Porque eu tinha, quando eu saí da trama, que eu falei, eu vou trabalhar o negócio, eu quero trabalhar o negócio. E era muito interessante, porque a minha vida inteira eu me desenvolvi como ser humano, mas eu não conectei que as duas coisas tinham que andar juntas. Para mim, eu ia trabalhar o negócio do cliente. Aí esse cliente, né, o que eu tenho um carinho enorme, ele pegou e falou isso. Quando eu saí de lá, eu falei, gente, é isso. Como que eu vou trabalhar o negócio dele sem trabalhar ele? Começou nele. Ele é o começo de tudo. Aí foi como se conectasse tudo, assim, tudo que eu estudei a vida inteira sobre desenvolvimento humano, comportamental, tudo que eu amava, porque eu era apaixonada por isso, e tudo que eu tinha com negócios, né, que eu MBA, tudo que eu tinha que estudar, tudo que eu tinha aprendido com a consultoria, tudo que eu punha na prática, conectou. E aí, a hora que essas duas coisas conectaram, eu falei, é isso, uma coisa não pode viver sem a outra. Eu preciso que esses dois universos caminhem juntos. Só que aí a gente olha e fala, nossa, agora resolveu o problema. Não, agora só começou o problema, né? Porque aí a ideia ficou maravilhosa, só que aí eu falava, tá bom, só que eu não tenho metodologia, eu não tenho uma forma de fazer isso, eu tenho que construir. Era só uma ideia. Era só uma ideia muito boa. Mas assim, para vocês terem noção, o Instituto tem 10 anos. A gente foi terminar toda a nossa metodologia, para vocês terem noção do quanto é complexo, né? Uma metodologia de implantação de cultura organizacional, fazem 3 anos. Demorou 7 anos para a gente construir o processo inteiro da metodologia do Instituto Mudita, como ele é hoje. E como a gente fez essa construção? Fazendo, entregando. A gente vinha com o cliente, ele vinha com a necessidade, a gente construía em cima da necessidade, entregava, validava, melhorava, arrumava, entregava o próximo e ia. Então, fazem 3 anos que a gente olhou e falou assim, nossa, agora tá redondo. E foi aí que a gente entendeu o que de fato a gente fazia. Aí você fala, mas só aí que você melhorou aquele site lá? Não, teve uma melhora média ali. Teve uma melhora média no meio do processo, que aí a gente conseguiu... Não, na minha época o site já era bonito. É que agora você melhorou, tá muito teve top. uma melhora média ali que a gente conseguiu dizer que a gente trabalhava com empreendedor, que a gente fazia processo, mas a gente ainda fazia muita coisa. Aí depois... A parte de serviços tinha tipo 15 mil coisas. Mas aí depois a gente conseguiu deixar redondo. Então hoje o que o Instituto de fato faz, né? Hoje o Instituto ele trabalha 3 pilares, que é cultura, liderança e gestão, tá? São esses 3 pilares. Mas a base do trabalho todo do Instituto Mudita é a cultura organizacional. E aí, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala de um elemento central
para diminuir a solidão do empreendedor, que é o propósito que me move e é dali que nasceu e eu demorei todo esse tempo para entender que essa era a solução para o que era o meu propósito. Eu não sabia isso Ô, lá. Lu, já que você Por isso tá que eu falo falando... que a jornada é longa, né? De descoberta. Como você tá falando de cultura, vamos para essa pergunta. O que é cultura organizacional? Porque a gente tá falando bastante, mas eu acho que é legal alguém que é especialista explicar realmente o que é cultura. E aquela pergunta que eu falei no começo, em que momento a gente tem que começar a olhar para a cultura? Porque quando eu comecei a trabalhar com você tem clientes tipo Unimed, você fala, pô, claro que tem que trabalhar a cultura, olha o tamanho da empresa. Só que ela nasceu de uma pessoa fazendo um negócio, né? Começou pequena. Então, o que é a cultura organizacional e em que momento a gente tem que começar a olhar para isso? Perfeito. Então, assim, a cultura organizacional tem várias formas de explicar a cultura, né? Tem um monte de textos aí, frases e etc. Mas explicando de uma forma muito simples, até fazendo conexão com o tema de vocês, eu acho que a gente pode falar que a cultura é a alma do negócio, né? Porque uma empresa, assim, toda empresa tem cultura, tá, gente? Eu acho que esse é o primeiro ponto. A empresa, a partir do momento que ela existe, ela já tem uma cultura. Não tem como uma empresa não ter cultura. Porque a única diferença é que quando uma empresa ela nasce, a cultura dela é muito perto da cultura do dono. Então, elas se misturam muito. Então, você não sabe muito bem o que é a cultura da empresa e o que é a cultura do dono. Então, uma coisa está muito relacionada à outra, mas ela já existe, tá? E a partir do momento que você começa a colocar colaboradores ali dentro, aí ela vai criando a cara mais dela, que já não é mais a cara do dono. Por quê? A cultura ela é feita das relações, das crenças, dos valores que vão acontecendo na prática, no dia a dia daquela organização. E conforme essas crenças, esses valores, esses comportamentos, essas experiências, elas vão se consolidando e essas pessoas vão vendo que aquelas consolidações, elas de fato dão certo, faz bem para a empresa, elas são vistas como coisas positivas, aquilo vai se sedimentando e vai se formando como uma cultura. E aquilo vai se, digamos assim, se definindo como uma cultura. Até que vira crenças definitivas, que podem ser boas ou não. Então, às vezes fez sentido naquele momento, mas com o passar do tempo, aquilo pode ser péssimo para a organização. Por isso que cultura precisa ser revista de tempos em tempos. Porque quando a empresa foi construída, fazia muito sentido ter aquelas frases, né? Porque é muito comum ser em uma empresa eu ouvir a frase do empreendedor, aqui a gente sempre pensa assim, aqui a gente sempre faz assim. E, de repente, naquele contexto, naquele momento, fazia muito sentido. Mas o mercado muda, as coisas mudam. Hoje, por exemplo, as relações de trabalho são muito diferentes das relações anteriores. E, às vezes, o que funcionava lá atrás, hoje não funciona mais. E por mais que a cultura ela nasce de dentro para fora, então a gente sempre fala que a cultura nasce do autoconhecimento. Esse é o diferencial do Instituto, tá? Então, o Instituto Mudita, a gente constrói a cultura organizacional com o empreendedor através do autoconhecimento. A gente não constrói a cultura organizacional através do marketing. Tem empresas que constroem através do marketing. Isso é importante vocês entenderem a diferença. Que é um dos pontos que eu sempre tento explicar isso para o empreendedor. Porque existem caminhos diferentes de você construir a cultura. Você chama uma empresa de marketing, que ela vai trabalhar a sua cultura a partir do que você quer se posicionar, de como você quer falar. E o Instituto não acredita neste formato. A gente acredita no formato que você tem que buscar a história de vida do empreendedor, a história de vida da empresa, o que aconteceu, quais são as rupturas, quais são os padrões, o que são os valores, o que dá origem àquela empresa, o que tem que honrar, o que tem que entender. Porque depois isso que vem o marketing, né? Porque no marketing você vai só e depois vem comunicar isso, né? Então, tipo, faz sentido essa Mas ordem. teve uma boa época onde o marketing entrou muito na área cultural. E ainda entra, tá? Ainda é comum acontecer isso. Então, é importante entender essa diferença. Então, a gente sempre está buscando trabalhar primeiramente o empreendedor. Depois que ele está com um bom autoconhecimento, a gente vai para construir a identidade cultural do negócio com o empreendedor, para depois a gente ir para o processo de entender que cultura que está acontecendo na prática e para a implantação. Perfeito. Até toda a parte de sustentação. Porque o empreendedor ele é o exemplo de cultura. Se ele não conseguir ser o exemplo da cultura que ele quer passar, porque às vezes ele quer mudar a cultura está acontecendo de um jeito, ele entende que não é para ser mais daquele jeito e ele quer que seja diferente. Então eu quero que a minha empresa seja mais aberta, um mindset mais receptivo às ideias e tal.
Só que ele é o primeiro a bloquear qualquer coisa que acontece em qualquer reunião. Ah, não, isso não vou fazer isso. Ah, não, vamos no de sempre, gente, é o que dá certo. Então, ele é o primeiro a bloquear. Então, a gente precisa trabalhar o quê? O mindset dele. Não adianta ir direto para a identidade cultural sem trabalhar o mindset dele. Então, o autoconhecimento no processo do empreendedor, ele é muito fundamental. Porque ele vai ser o exemplo de cultura. Então, a gente primeiro trabalha ele, para ele estar receptivo à própria cultura que ele quer, para depois vir os outros processos dentro disso. Faz muito sentido. Então, como eu sou apaixonada pelo assunto, é muito provável que você fez uma pergunta que eu já estou falando de outra coisa. Então, me volta a pergunta de novo, entendeu? Eu vou tomar uma água, você... Qual era a pergunta, não, eu tô de enchendo o novo? saco. Lu, eu amo Porque às vezes eu já respondi, já estou em outro assunto e... Não, eu amo. Exatamente. Eu não, fico você tava horas respondendo, aqui. porque... como eu falei, que a dúvida era, tipo, de onde começa, porque, na verdade, começa com a nossa empresa. Tipo, existe a cultura. Nasceu uma empresa, Já nasceu uma existe. cultura. Já. A questão é se a sua escolha olhar pra isso de forma consciente ou não, né? De forma intencional, vamos dizer assim. Isso, Eu acho que exatamente. Se essa você é vai a- olhar intencional ou não. E aí é um ponto interessante, que eu ia falar uma coisa, agora você me ajudou a resgatar. Eu já atendi, por exemplo, empreendedor autônomo sozinho, que quis fazer um trabalho de autoconhecimento com ele como empreendedor, para trazer clareza e direção se ele estava indo na cultura que ele, de fato, quer construir. Tá. Certo? Por exemplo, uma cliente minha, Tati Rie, que ela tem a parte de lingerie, a empresa dela era ela sozinha. E ela estava indo para uma sociedade. E ela queria saber se aquilo fazia sentido ou não, se os valores que ela queria, se aquele momento a sociedade estava fazendo sentido ou não. E a gente fez esse trabalho, entendeu? Então, esse é um caminho. E aí, a gente tem um empreendedor, que é o mais comum, tá? Que a gente pega, que é o empreendedor que está na fase de crescimento. Ele cresce, então ele começou pequeno, ele começou a trabalhar o negócio dele, a cultura era ele estava em todos os lugares, ele conseguia passar a cultura ele diretamente para todo mundo. Só que aí o negócio cresce e ele não consegue mais estar em todos os lugares. Então não basta mais ele ser o exemplo de cultura, ele precisa que a cultura agora seja consolidada, seja transformada num código de cultura, seja implantada e disseminada. Então, por exemplo, a gente tem clientes de 30 colaboradores, 70 colaboradores, até 500 colaboradores, que precisa estruturar esse negócio para que, não só para ter um código de cultura, mas para ter clareza de boas práticas, o que eu quero dentro da minha organização, que valores que a gente tem, que comportamentos a gente aceita nessa organização ou não, que comportamentos vão fazer sentido ou não. Interessante. Hoje, mais do que nunca, isso está sendo uma premissa básica. Porque vocês, né, mais do que nunca, estão aí no mundo digital e sabendo qual é o resultado quando um comportamento não coerente de um colaborador acontece e a repercussão que isso dá. Então, a Na empresa como um cultura, todo. ela é fundamental para que as pessoas estejam alinhadas e elas, de fato, sejam exemplo da sua empresa. Porque se elas não forem exemplo da sua empresa, elas fazem parte da sua empresa. Então, se você não trabalhar isso e ela for contrária, por exemplo, ela tiver um comportamento racista ou qualquer coisa nas redes sociais, é a sua empresa que está tendo. Não importa que foi uma atitude daquela pessoa, Sim. ela representa a sua empresa. Sim. Então, os riscos são muito grandes. E um outro ponto que eu gosto de falar muito da cultura, que eu acho que impacta todo mundo, é a questão que a cultura é o poder de diferenciação dos negócios. Então, assim, uma pessoa pode ter... Ela estava falando do salão, né? De cabeleireiro. Uma pessoa pode ter o mesmo salão que você, no mesmo bairro, com a mesma estrutura, oferecer os mesmos produtos, os mesmos serviços, eles conseguem copiar tudo da sua empresa. Até a tecnologia, ou a energia, a radiestesia, eles conseguem copiar tudo. O que eles não conseguem copiar? O jeito de ser da empresa, a cultura, as crenças, os valores, a história, de onde ela nasceu, por onde ela chegou. Isso ninguém consegue copiar. Por isso que quando as pessoas chegam assim, quem é um concorrente do Instituto Mudita? Eu falo, não tem. Porque o Instituto é só um Instituto, não tem outro Instituto Mudita. Entendeu? O jeito que nós fazemos, É uma a forma que né? a gente entrega, o jeito que a gente construi a nossa metodologia, a forma que a gente acredita, não tem. Tanto que vai ter cliente que é pra gente e vai ter cliente que não é. Porque vai ter cliente que vai acreditar no que a gente acredita, vai ter cliente que vai criar afinidade com as coisas que a gente fala. Então, se eu faço uma reunião de prospecção e aquele cliente não fechou, ele não se identificou. O que eu falei, às vezes, não é o que ele acredita. Então, você tem que olhar também por esse lado.
Agora, não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar, né? Cuidar também para ver se a gente não está em relação ao mercado tudo, mas você se preocupa menos com isso, porque a cultura é seu diferencial. Então, investir na cultura é investir no seu poder de diferenciação perante o mercado. Mic drop. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas deixa eu engatar, já que a gente está nesses assuntos do Instituto, a parte de liderança. Você tem essa visão hoje de liderança mais humanizada, é o que você traz no Instituto. Sim. E até a gente que estuda a mudança de era, que tá todo mundo falando que a gente está entrando numa nova era, saindo de uma era de peixe, indo para uma era de aquário, isso está muito alinhado. Essa nova forma de ver as coisas. Então, o que você, na sua visão, não estava funcionando mais, que já estava obsoleto, e qual que é essa nova forma de olhar para a liderança? Esse é um ponto bem complexo, porque quando a gente fala de liderança, tem tanta coisa para mudar. A gente trabalha demais com liderança, a gente trabalha tanto propósito, performance, as relações, muitas relações. As relações, tem um ponto que eu gosto de falar muito nas empresas, a gente marca tanta reunião para falar sobre o job, para falar sobre o trabalho que a gente tem dentro da empresa, as coisas que estão acontecendo, mas a gente não marca reunião para falar das relações. A gente não marca reunião para falar como está a nossa relação. Se a gente está com uma relação saudável ou não dentro do nosso próprio trabalho. E esse é um ponto que a gente no Instituto trabalha muito dentro das lideranças, as relações. Como a gente está se relacionando, como que está essa nossa... parte humana. E a gente trabalha, então assim, a gente olha muito para o autoconhecimento dentro da liderança. Então, olhando para essa perspectiva que você está trazendo, eu acho assim, o que não dá mais para a liderança não se autoconhecer, não dá mais. A liderança não tem como ela... Não tem... Você não... eu gosto muito dessa frase que a gente não dá o que a gente não tem. Né? Então, a gente precisa... Para a gente ofertar, a gente precisa buscar, né? Dentro de nós. Então, o autoconhecimento, ele é a base para você entender aonde que estão as suas forças e aonde que estão os seus desafios. E como líder, você precisa saber como conectar pessoas. E conectar pessoas com aquilo que você precisa e que, inclusive, você não tem. Então, como você vai conectar se você não sabe o que você tem e o que você não tem para entregar? Outra coisa, 100%. Liderança, na perspectiva do Instituto Mudita, não é quem tem um cargo de líder. Liderança é por inspiração. Então, você lidera porque as pessoas acreditam naquilo que você acredita. Então, com base nisso, você precisa saber no que você acredita. E aí você precisa do autoconhecimento para isso. Você precisa saber o que eu acredito, aonde eu quero chegar, qual a minha direção, quais são os meus valores, quais são os meus propósitos. E é o autoconhecimento que vai te dar isso. Então, quando você fala com a sua equipe, independente se a sua equipe é mais uma pessoa ou se a sua equipe são 15 pessoas, elas vão te seguir se o que você fala faz sentido para elas. Com certeza. Então, se você nem sabe o que é isso? Faz sentido para você? Como que você vai passar? Você dá sentido para elas? Sim. Então, eu acho que o autoconhecimento é a base. E isso é um ponto que a gente ainda vê muito desafio nas empresas, porque tem muito preconceito ainda. Muito, infelizmente, por mais que as pessoas falam, não, autoconhecimento, isso daí hoje em dia é... todo lugar... Não, ainda é muito preconceito, ainda é muito desafio de falar disso. E olha que a gente atende bastante empresa com engenheiros, bastante empresas muito pragmáticas e tal, e graças a Deus eles se abrem bastante quando a gente conversa, mas ainda tem muita superficialidade no autoconhecimento, entende? Tá. Não ir a fundo mesmo para, de fato, aquilo fazer diferença na prática, no dia a dia. É igual a história da liderança humanizada. O que é uma liderança humanizada? Né? A gente fala de liderança humanizada também, no fundo, que também tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas entendem que liderança humanizada é uma liderança que passa a mão, é uma liderança que favorece o outro, é uma liderança que vai priorizar que as relações sejam positivas, mesmo que os resultados não sejam bons. Não tem nada a ver. Liderança humanizada, sim, ela tem que focar em resultado, ela tem que dar o resultado, tanto que no Instituto Mudita a gente fala, né, propósito mais resultado. Né? Você não tem como ter propósito e não ter resultado. Propósito não paga conta. Sim. Eu posso ter o propósito mais lindo, se a minha empresa não der resultado, eu vou ter que fechar ela. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas. Exato. Mas eu preciso que a liderança entenda que ela trabalha com seres humanos. E que ela precisa conhecer a equipe dela. Ela precisa entender que são indivíduos,
que cada indivíduo tem uma necessidade. Ela não pode tratar todas as pessoas iguais, porque as pessoas precisam de lideranças de forma diferente. Uns precisam de apoio, os outros precisam de desafio, outros precisam de feedback, outros precisam só que você delegue e deixe ele caminhar. Então, cada pessoa tem uma necessidade. Isso é ser uma liderança humanizada. Uma liderança que vê o indivíduo, como uma pessoa que tem necessidades específicas e que você tem que dar o apoio que for necessário. Você vê que você sai desse lugar fantasioso do que é o humano, entendeu? É muito mais simples. Sim, mais palpável, É né? muito mais simples e muito mais palpável. Ô Lu, uma coisa que eu acho legal trazer esse ponto, até para fazer uma comparação com a história da Ju que veio antes, aqui a gente fala muito dessa parte também energética e tal, e a primeira vez que eu vi que você também gostava dessa parte, porque essa parte de cultura tal, eu tava fazendo os conteúdos, eu sabia que o Instituto pegava. Aí teve a vez, igual você falou, que a empresa precisa estar sempre reolhando para a cultura, e teve um momento que você olhou novamente para a cultura do Instituto, e aí você fez uma reunião presencial com todo mundo que trabalhava no Instituto. Mesmo a gente sendo de cidade diferente, né? Você tem vários colaboradores de outros lugares, todo mundo se reuniu, e foi quando eu te encontrei presencialmente, acho que pela primeira vez, que era tudo online, né? E aí eu reparei, eu falei, ela espraiava um negocinho, óleo essencial. Eu falei, Aí ela, não sei o que, tinha umas cartas. Eu falei, Aí a gente tava no cofre, constelação. Eu falei, você conhece constelação? Eu falei, pera, a Lu gosta dessas coisas. Só que o que é interessante, alguns negócios, por exemplo, da Ju, ela vai usar no negócio isso, né? Tipo, a radiestesia, ela é uma ferramenta do negócio. E uma outra forma da gente usar isso é de um jeito pessoal. Então, você, como indivíduo, usar na sua vida, isso impacta o negócio, mas não tá sendo tão visto, vamos dizer assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tipo, quais ferramentas você aplica e que você sente que te ajudam na vida profissional? Mesmo que o cliente nem sabe, muitas vezes, que você está usando, né? Tá, muito bom. Eu só vou fazer um ganchinho rápido, que é assim, só para entender toda essa parte espiritualista, mística, sei lá que nome que dão, cada hora dá um nome diferente para isso. Ela existe na minha vida desde que eu sou criança. Né? Minha avó fazia radiestesia, minha avó fazia pêndulo, minha avó fazia floral. Então, tudo isso que as pessoas falam hoje, eu conheço desde criancinha. Né? Minha avó, ela arrumou minha coluna toda através de radiestesia. Então, essas crenças, para mim, são desde que eu sou criança. Então, eu e minha irmã, a gente convive com isso desde pequenininha. Então, para mim, isso sempre foi natural. Não foi algo que, tipo... veio depois, alguma coisa que alguém influenciou. Veio naturalmente, assim, a minha vida inteira. Tanto que para mim sempre foi um desafio ter uma religião, porque eu acredito em tantas coisas, então eu misturo um pouco de tudo, eu falo, né? Quando os meus filhos me perguntam, eu falo, mamãe vai te contar uma história, né? Porque eu vou ficar horas aqui te contando a minha história. O que você acredita? Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem para essa história, né? Eles já não têm muita paciência para essa história, essas gerações novas. Mas, então, assim, ela é muito. Eu já venho com esses conhecimentos há muito tempo. Só que dentro do Instituto eu tenho um cuidado, porque assim, eu trago algumas coisas porque faz parte da minha essência. Então, eu não deixo de ter. Então, por exemplo, eu chego numa sala, eu vou dar treinamento, eu ponho aromatizador, porque eu quero tirar a energia de quem veio antes, né? Quem usou aquela sala antes, porque sala de treinamento é muita gente usando o tempo todo. Então, eu tenho isso, eu tenho os meus rituais. Perfeito. Então, dos meus rituais, eu e o Beto, a gente faz como se fosse um centramento, uma gratidão, um agradecimento por aquele momento. Não deixa de ser, a gente vai estar cuidando daquelas pessoas naquele momento. Então, a gente tem um cuidado muito grande de trabalhar o nosso ego, para a gente não aparecer mais do que o outro. A gente está ali para facilitar, não para ser referência. Então, a gente tem todo um processo de cuidado. A gente tira a carta, porque a gente gosta da carta. As cartas dão referência. É impressionante como as cartas nos dão uns recados, assim, maravilhosos. E aí, o que a gente faz? A gente sente o cliente. Se é um cliente que tem abertura, a gente compartilha com ele a carta. A gente fala que tirou uma carta, a gente compartilha. Se é um cliente se a gente está no processo de autoconhecimento, que é um cliente que ele já foi, porque a gente tem a jornada Liderança com Propósito, é uma jornada de autoconhecimento super profunda. O nosso autoconhecimento, isso é legal vocês saberem, a gente tem muitos processos de autoconhecimento, mas eles foram todos adaptados para uma jornada voltada para o empreendedor. Então, ela é uma jornada para quem é extremamente pragmático e racional. Então, eles vivem o autoconhecimento sem perceber que é um autoconhecimento. Assim, desse jeito que... Venda o que eles querem, entrega o que eles precisam. É porque eles precisam muito disso. E eu precisava que eles vivessem isso. Então, hoje eles vivem, saem maravilhados e falam, caraca, isso é bom demais. Então, isso é autoconhecimento.
Depois. Só pra dar um rótulo no final. Agora você fez autoconhecimento, mas não pode falar que veio ideia antes, né? Muito menos a parte energética, daí tem gente que não vai ter abertura mesmo, né? Pra essa... Graças a Deus, muitos já melhoraram nesse ponto tudo, mas a gente construiu um formato que conversa com eles. Tá. Mas eu trago esses elementos para os meus rituais sempre, porque eu preciso, então eu respeito a minha necessidade, mas eu só trago para eles o que eu respeito o perfil da empresa. Claro. Então, se aquilo faz sentido, eu trago, se aquilo não faz sentido, eu não trago. Tá. Agora, por exemplo, constelação é uma coisa que eu uso as ferramentas, só que eu não faço a constelação em si. Mas quando a gente trabalha sucessão familiar, não tem como não usar a constelação. Nossa. Então, toda a base da constelação, ela é usada para uma sucessão familiar. Faz entendeu? sentido. Então, tem muita coisa utilizada, mas por trás da cortina, vamos dizer assim. No backstage. No backstage. Eu acredito que um dia a gente chega num processo onde tudo vai estar integrado, mas a gente ainda não consegue. Ainda não está nesse lugar. Até porque é até difícil vender, né? Eu até falo que é difícil. Eu até brinco, né? Quem é constelador de empresa familiar... Teremos uma conversa daqui a pouco. Então, em seguida de você. Fica a pergunta aí, como elas vendem isso? Eu quero saber, tá? A gente fala... Já anota aí pra você perguntar. Porque o desafio é essa fala mesmo. Com certeza. Lu, na verdade nosso tempo já deu, mas é que eu quero muito fazer uma pergunta. Porque tava dos formulários que a gente pediu para as meninas mandarem as dúvidas dela, e eu acho que você vai ser a pessoa perfeita para responder. Dificuldade de montar equipe. Então, a pergunta tem duas partes, aí responda como você quiser. Tipo, quem tá começando a montar equipe, como fazer isso, e quem talvez já tenha uma equipe e a dificuldade de manter. Então, que dica você poderia dar? Eu sei que você poderia falar, tipo, 10 horas sobre esse assunto, que você adora. Mas, tipo, no sentido de dicas rápidas. Então, sobre isso. Dicas práticas. Essa coisa rápida com a Luana, eu também não gosto de rápido. Eu gosto de conversar por 50 horas, mas é que eu tenho... Quando ela trabalhava comigo no instituto, ela falava, Luana, eu preciso só de uma frase. Uma frase, eu escrevo um texto, mas uma frase... Ela mandava áudio de 3 minutos e eu fechava. Uma frase não sai um texto. Sai um texto, sai um áudio, sai um podcast. Mas assim, a base, eu acredito que é a cultura organizacional. Por que eu volto nesse ponto, tá? Porque para você contratar bem, você tem que saber... Qual é a sua cultura? Quais são os seus valores? O que para você é importante? Que tipo de pessoa que você quer com você? Qual o comportamento que você quer junto com você? Se você não tiver isso desenhado, você vai trazer pessoas que não têm nada a ver com você. Essa semana, a gente viu uma palestra, semana passada, não lembro direito, a gente viu uma semana do presidente da iFood. E ele falou uma coisa sensacional, que ele falou assim, a parte da contratação é uma das partes mais importantes, e ele fala que a parte da cultura no momento de contratação é tudo. E ele falou o seguinte, que quando ele contrata dentro da cultura. Porque se ele não contratar dentro da cultura, ele tem que ficar adaptando o tempo todo, tudo dentro da empresa, para ficar falando, você não pode isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Por quê? Porque a pessoa veio errada. Então, você tem que ficar ajustando um monte de regras e um monte de coisa, porque a pessoa já veio errada na cultura. Isso te gasta muita energia. E aí, quando isso te gasta energia, eu sempre falo, a gente é empreendedor para cuidar desse tipo de problema ou para gerar negócios, gerar valores, fazer o negócio crescer. É para pensar no estratégico, é para ajudar o negócio a crescer. Quando a gente está gastando mais tempo com conflito, com contratações e demissões, tem coisa errada. É porque a cultura não está boa, é porque a cultura não está te ajudando. Então, você tem que ter uma cultura clara, mesmo que a empresa seja só você. Escreva no papel. Eu brinco assim, constrói a persona ideal. Porque a gente fala muito de persona de cliente, né? Que tal persona colaborador? Eu falo, constrói a persona do seu colaborador ideal. Perfeito. O que seria um colaborador ideal para você? Que valores que é importante para você? Que tipo de comportamento você não aceita? Que tipo de comportamento você vai valorizar nessa pessoa? Perfeito. Entendeu? O que você vai fazer com que você queira mandar ela embora em 2 segundos? Então, constrói esse mundo perfeito, constrói esse cenário perfeito. E aí, quando você for conversar com ela, fazer a entrevista, que tem que ser uma entrevista para você conhecer mais a pessoa, você tem que estar com essa, digamos assim, com essa persona na sua cabeça, para se alinhar. Sabe, então, dando check ou dando, tipo, não? É isso, você tem que buscar isso. E depois que você tá com a equipe, né, lá dentro, conversas sinceras e transparentes. Perfeito. Conversas sinceras e transparentes. Tenha reuniões sobre a relação.
Tá? É dica rápida, tá? Claro que eu tenho um... Não, você teria um livro, Tô né? indo na dica rápida. Sim. Dica rápida. Conversas sinceras e transparentes e conversas sobre as relações. Porque aí a pessoa vai construir com você um campo de confiança. Quando ela cria com você um campo de confiança, ela te fala se ela tá com algum problema. E aí você consegue resolver, você consegue se alinhar, você consegue ver onde tá o desconforto, entendeu? E muitas vezes as coisas são simples para resolver, mas como a pessoa não tem acesso, as pessoas geralmente elas vêm de outras empresas, cheia de tabus, cheia de medos. Eu não esqueço que uma das nossas colaboradoras, quando ela chegou na empresa, ela era toda receosa do que ia acontecer. Depois que ela foi sentindo como o Instituto era, ela demorou para relaxar. Entendeu? Depois que ela viu que a cultura era completamente diferente, que ela não precisava agir daquele jeito, mas ela precisou do tempo de adaptação. Então precisa trabalhar o campo de confiança. Essa é a dica rápida. Dica rápida. Mas aí eu tenho aqueles comentáriozinhos para fazer lá, pode falar, pode falar. O seu acabou? Pode falar, sim. Não, o nosso tempo passou faz um tempo, mas é que eu tinha muita coisa pra te perguntar. Acabou? Obviamente que eu não... Pode falar. Não, na verdade, eu ia falar pra vocês, meninas, que se vocês quiserem fazer um mapeamento da cultura, tipo um diagnóstico de como que tá a cultura da empresa de vocês, a gente pode mandar o link para vocês fazerem gratuitamente um diagnóstico. Vocês vão conseguir olhar vários pontos da empresa para vocês fazerem uma autopercepção e depois sai no final um relatório de como que tá a cultura de vocês, em que nível que tá e como vocês fortalecem a cultura de vocês. Também a gente pode mandar um e-book de 6 passos para alcançar o futuro do seu negócio, que ele fala da jornada de como que é essa cultura, desde o autoconhecimento até olhar para a parte da sustentação da cultura, que também é importante. Perfeito. E a gente está lançando aqui 20 dias a nossa revista, que vai ser Empresa em Crescimento, que é uma revista focada em cultura, liderança e gestão, exatamente para apoiar o empreendedor. E nós temos um blog que a Paty é super responsável, né? Nossa! Se não fosse a Paty, esse blog não seria o que ele é hoje. Que fofo. Né? Você construiu muita coisa desse blog, mas esse blog, ele é praticamente um jornal, né? Ele é um blog de verdade mesmo, que a gente publica muita coisa sobre todas essas coisas que eu falei aqui. Então, quem tiver interesse, a gente passa aí uma folha para vocês passarem os dados, que aí é só a gente passa tudo isso para vocês depois. Tá bom? Lu, Obrigada, de verdade, querida. eu poderia ficar muito tempo com você, porque eu sei que você tem muito conhecimento, eu amo falar com quem tem conhecimento, que eu amo aprender, por isso que eu amo entrevistar, porque eu aprendo com quem tá falando. Muito obrigada por ter vindo de Paty. outra cidade pra cá, foi uma correria, deixar o filho na escola, eu sei, mas muito obrigada pela presença, palmas pra Obrigada, Luana! gente. Obrigada. Gente, sensacional essa entrevista, não foi? Essa foi uma entrevista que depois no evento muitas pessoas citaram ela o tempo inteiro, assim, porque seja numa roda de conversa, seja no momento ali que a gente fez o networking, ou quando a gente tava comendo de uma forma descontraída, ou entrevistas que vieram depois, eu sinto que todo mundo absorveu muito, porque ela impactou, ela inspirou, ela nos ensinou muita coisa. Sabe quando eu sinto que foi aquela coisa marcante? E eu poderia ficar horas conversando com a Lu, como vocês viram. Ela tem muito conhecimento e eu amo aprender com ela. Ela fala de um jeito gostoso, né? Então eu fiquei muito feliz de poder ser um canal pra vocês, sabe? Pra vocês conhecerem ela e o trabalho dela. Eu vou deixar, inclusive, aqui o Instagram do Instituto Mudita na descrição. E aí, você indo no Instagram... eu ia falar que tem o link pro WhatsApp, mas eu também vou deixar o link do WhatsApp. Eu vou deixar tanto o Instagram quanto o link direto pro WhatsApp aqui na descrição, tá? Se você tá vendo tanto no YouTube quanto no Spotify, essa informação está na descrição. Então, é só entrar em contato. E se vocês entrarem em contato com ela, fala que vocês vieram do podcast CEO Intuitiva, que vocês gostaram muito da entrevista. A gente gosta de receber esse tipo de feedback e eu tenho certeza que ela também vai ficar muito feliz. Então, se você chegou até aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!